Fala aí, camaradas, tudo bom? Hoje eu venho trazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre a construção do herói Tiradentes. Meu nome é Michael, sou professor de História e Sociologia, então por favor me segue aqui no YouTube, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, me ajuda a ganhar engajamento ainda mais aqui nas redes sociais, para que a gente possa produzir ainda mais conteúdos aqui para o YouTube. O nosso objetivo nesse vídeo é traçar, através de um ponto de vista histórico, sociológico, como se criou a persona, a imagem mitológica do Tiradentes, quem são os autores e herdeiros intelectuais dessa mitologia, desse herói nacional, o grupo social por trás dele, quem serão as pessoas representadas e o grupo social representado a partir dessa perspectiva. Obviamente vou dar um panorama histórico rapidamente, mas o intuito é a gente conversar de um ponto de vista crítico, dialético, sobre como é feito essas construções, como que se baseia esse ideal do herói nacional nesse contexto Tiradentes e a história do republicanismo brasileiro. Então esse vídeo parte através de uma leitura que eu tive de um artigo que se chama A Inconfidência Mineira e o Tiradentes visto pela imprensa, período analisado entre 1930 a 1960. Artigo de autoria da Thaís Nívia de Lima e Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais. No imaginário do brasileiro está bem forte a história do Tiradentes. Acredito que é conhecido de muitos de vocês que a história não é bem assim, né? Que Tiradentes não tinha aquela aparência muito próxima a de Cristo. Quem olha, parece que Tiradentes era Jesus Cristo, com barba, cabelo comprido e etc. Também não implica essa ideia de republicanismo, né? De alguém que pensava na liberdade do povo brasileiro, queria livrar o povo brasileiro das garras e da tirania da colônia portuguesa. Não tinha nada disso, né? Tudo isso foram representações que foram criadas posteriormente a 1789, né, período da Inconfidência Mineira, e que foram se consolidar ali muito depois aí de 1822, com os processos também de independência do Brasil. Quando nós analisamos a história, sempre que a gente vê um processo histórico sendo interrompido, né, no caso o Brasil colônia, a desfragmentação do Brasil colônia, etc., você vai ver também os agentes de continuidade, setores dessa sociedade que são privilegiados por ela, que vão agir de uma forma aí a manter os seus privilégios, a manter o seu poder. Para isso eles vão criar diversos tipos de formas, narrativas, modelos, para que eles perpetuem ainda mais nessa determinada sociedade. Então, se nós pensamos aí Inconfidência Mineira, ela foi um movimento gerado, né, por uma elite, pela elite mineira, os donos, proprietários de terra, ex-soldados, mas que estavam aí literalmente sangrados, né, pela colônia portuguesa, pela cobrança de impostos exagerados e tudo mais. Então era um movimento que partia das elites mineiras, proprietários de terra, em sua grande maioria a elite branca, que por sua vez não tinha em seu projeto nenhum rompimento radical com as estruturas sociais de seu tempo. Não tinha em seu projeto o fim do trabalho escravo, as manutenções e as formas com que as elites se organizavam. Então eles mantinham literalmente a estrutura social de seu tempo, uma sociedade muito baseada no trabalho escravo e também, no caso de Minas Gerais, ali na exploração do ouro, né? Uma sociedade com um trabalho latifundiário bem rural, né, estruturado em cima da mão de obra escrava. Então por que é importante a gente falar quais setores participaram dessa Inconfidência Mineira? Porque 10 anos depois a gente vai ter um contraponto no Brasil, não um contraponto, mas um evento semelhante, que seria a Conjuração Baiana, de caráter independente, porém protagonizado por outro setor da sociedade, setor mais pobre, ex-escravizados, escravizados, que pretendiam um rompimento radical com as estruturas sociais do seu tempo. Então você tem esses dois eventos relativamente próximos, né, um intervalo aí de 10 anos um para o outro, mas que posteriormente, lá depois, 30, 40 anos depois, será escolhido de forma proposital qual evento irá protagonizar essa idealização de uma mitologia, de uma jornada heróica brasileira em busca de uma independência, em busca de uma liberdade. Esse movimento vai mostrar quais setores das sociedades que protagonizaram essa independência. Lembra que eu falei lá no começo que quando a gente está falando de rompimentos radicais, com transições de modelos de Estado, transições de poder, a gente vai ter uma elite que vai
querer preservar esses poderes, né? Vai ter autoridades que vão querer preservar esse poder nesse novo processo político que irá se iniciar. A gente teve isso dentro da Revolução Francesa, do qual utilizou da grande massa de mão de obra precarizada da França para fazer a sua revolução, mas nada mais era do que a continuidade daqueles proprietários de terra, daquela elite escolarizada na Europa, na França, que queriam manter o seu poder aí após o processo de independência, ou seja, a classe burguesa, né? A classe burguesa tentando manter os seus privilégios após essa eminente transformação, essa eminente revolução. No caso do Brasil é a mesma coisa. Você tem uma eminente transformação do Estado, o fim do Estado colonial, o início de um republicanismo que precisa expressar o ideal, o imaginário de uma elite protagonista nesse contexto. Então é proposital a escolha de Tiradentes e a transformação desse mito, desse herói muito messiânico, com muitos valores nacionalistas, com valores cristãos, com valores morais que eram muito próprios da sociedade que seria privilegiada com aquela transformação. Como o artigo de análise que eu falei que partia a minha provocação para fazer esse vídeo, nós vemos ali um recorte de tempo da década de 1930 a 1960, onde começa a haver uma propaganda ou uma propagação dessa imagem de Tiradentes como um sujeito messiânico, como um sujeito heróico, como um sujeito moral, como um sujeito transformador, como alguém que tinha as suas visões e a sua ideologia pautada no nacionalismo, no cristianismo, no dever de libertar o povo brasileiro, de uma liberdade nacional, que é uma realidade fantasiosa, né? Não existiu isso. Esse herói do Tiradentes, ele é muito diferente do José Joaquim da Silva Xavier, o verdadeiro Tiradentes, né? O personagem que daquele grupo dentro da Inconfidência Mineira é o que menos tinha influência política, é o que menos tinha capital político, é o que menos tinha capital cultural dentro do contexto daquele grupo, e por essa sua condição menos favorável que a dos seus colegas inconfidentes, ele acabou levando a pior e virou o símbolo, né, de todo aquele movimento, o que teve a sua punição mais rigorosa, mais antológica do ponto de vista da criação do mito. Então o que é importante a gente ter aqui? Que esse Tiradentes, esse herói nacional construído pelo imaginário, muito por conta também desse período de 1930 a 1960, né, essas décadas, dessa construção, ela baseia muito a sociedade que nós estamos vendo, ela vai refletir a sociedade que cria esse herói. Então, de 1930 a 1960, você tem uma sociedade ultraconservadora no país, ultranacionalista, com pretensões e justificativas para um modelo de política muito próprio da época. Veja que ali se começou aqueles movimentos narrativas contra o comunismo, né, de medo, aquele fantasma do comunismo surgindo dentro desse contexto. A gente tem um ultranacionalismo não só no Brasil, mas em toda a América Latina, internacional. A gente vai ter uma série de panoramas acontecendo dentro da sociedade que vai fazer com que crie-se essa ideia desse herói que personifique em si, que seria favorável para essa elite que está se constituindo nesse estado. Diferente da Conjuração Baiana, que foi um movimento também emancipatório, também de independência desse Brasil colonial, mas que era liderado pelas classes mais baixas, que eram liderados por pobres, que eram liderados por alfaiates, que eram liderados por escravizados, eram liderados por ex-soldados de baixa patente, que era literalmente a classe mais baixa da população. Olhando até do ponto de vista assim de revolução e de transformação, a Conjuração Baiana tinha muito mais elementos de transformações radicais na nossa sociedade. Previa um rompimento com a mão de obra escravagista, uma participação política das classes mais baixas da população, enfim, era muito revolucionário e radical para o seu tempo todas as ideias que comportavam a Conjuração Baiana. Mas para essa nova elite que estava surgindo a partir daquele momento no Brasil, o herói a ser construído, ele se encarnava muito mais, se moldava muito mais a ideia do Tiradentes, alguém mais moralmente aceito,
né? Alguém mais cristão, haja visto que Tiradentes foi pintado como Cristo, foi imaginado como Cristo, está em nosso imaginário muito como uma figura messiânica, e também por compor um processo de desligamento com o antigo sistema que era muito próximo das elites que mandavam, né? Então, se a gente trazer dentro de um ponto de vista marxista, foi um movimento de rompimento intra-elites, ou seja, a elite proprietária de terra, a elite proprietária de escravos, né, que queria um rompimento com a elite nobre, colonial, diferente da Conjuração Baiana, que não era a elite da época, mas sim a sociedade mais pobre, mais precarizada, que queria uma maior participação nesse modelo que talvez poderia se construir a partir dali. Então, quando você vai construir esse sujeito ideal, esse sentimento nacionalista ideal, essa sociedade mais pensada a favorecer as classes dominantes, você vai ver que a ideia do Tiradentes, o sujeito, o mito, ele vai se encaixar mais no que seria a construção dessa sociedade dominante. Então, isso ela vai se refletir até nos nossos dias atuais se nós pensarmos a nossa sociedade. É uma sociedade muito mais próxima a essa revolução que previa a Conjuração Baiana, das classes mais pobres, dos setores mais precarizados da sociedade organizados em busca de maiores direitos, ou a gente vê uma transição mais moderada, com a manutenção do privilégio das classes dominantes, sem um deslocamento total de um sistema político, mas sim com a continuidade de processos e a manutenção desses poderes oligárquicos, históricos, elitizados de uma classe dominante. Então é essa a provocação que fica quando a gente fala em relação a essas criações desses heróis que são importantes para a formatação de uma sociedade. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de alguma forma provocativa para vocês. Por favor, curtam esse vídeo, por favor, me sigam aqui no YouTube, comentem, dê dislike, mas gerem engajamento, que assim a gente consegue fazer uma produção de conteúdo cada vez maior e frequente. Beleza? Valeu, até a próxima.